Fala assim, oi gente, tudo bem com vocês? Fala, oi galera! Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, que é o meu bebê, né? Dá um beijinho na mamãe. Ai, que beijo gostoso. E fala assim pro pessoal que hoje a gente vai aprender sobre vanguardas europeias. Fala pra eles que hoje a gente vai fazer um vídeo sobre vanguardas europeias para que o pessoal do 9º ano possa conseguir entender um pouco mais sobre o que a gente aprendeu nesse bimestre. Nós falamos sobre modernismo no Brasil, falamos sobre a Semana de Arte Moderna de 22, e aí eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente fala sobre modernismo no Brasil, a gente fala que ela foi impulsionada por alguns movimentos que aconteceram fora do país. E um desses movimentos, além desse esquecimento da Academia de Belas Artes, a gente tem também o que você quer? Esse? Tá bom. Além do acontecimento, né, desse desprendimento da Academia de Belas Artes, a gente teve as vanguardas europeias sendo bastante influentes no momento da construção da arte modernista no Brasil, certo? Ele tava comendo biscoito aqui, gente, meu Deus. E aí... foi, né? Fala pro pessoal que quando a gente fala sobre modernismo no Brasil, a gente precisa automaticamente falar também sobre as vanguardas europeias. Fala pro pessoal, não é verdade? Pois é verdade. A gente tem que falar sobre as vanguardas europeias para que vocês possam entender melhor como foi que aconteceu o modernismo no Brasil. Isso é uma complementação de tudo aquilo que a gente já viu até então, tá bom? Então a gente vai voltar antes de 1910 para falar, lembram que a Semana de Arte Moderna foi em 1922? Então, em 1910 a gente já tinha o acontecimento das vanguardas europeias que a Anita Malfatti estava vivenciando na Europa e trouxe esse pensamento para o Brasil. Então, a gente vai falar um pouco das vanguardas artísticas do século XX, tá bom? Então, olha só, a palavra vanguarda vem de um termo francês utilizado nas guerras para denominar os soldados que ficavam na linha de frente das batalhas. Eram eles que se movimentavam primeiro e também sofriam os primeiros ataques do grupo oposto. Então, vanguarda, gente, ele vem justamente com esse nome para dizer que era algo de ataque, né? Eles estavam ali para ir de contra aquilo que já estava sendo proposto há muito tempo. Então, esse termo vanguarda, ele vem justamente daí, desse momento de guerra. A gente está falando, né, de um século XX, pós-guerra, esse movimento de renovação, de trazer coisas diferenciadas, de dizer que não quer mais seguir aqueles padrões que eram impostos, tá bom? E aí vocês vão perceber que antes do modernismo acontecer no Brasil, antes das vanguardas europeias serem também colocadas em prática, a gente vai ter alguns artistas que vão impulsionar para que as vanguardas aconteçam. Da mesma forma que o modernismo no Brasil foi impulsionado pelas vanguardas europeias, as vanguardas europeias também foram impulsionadas por outros movimentos. E um desses movimentos que impulsionaram as vanguardas europeias foi justamente o impressionismo, tá? Então, quando a gente fala de impressionismo, vocês precisam lembrar automaticamente de Paul Cézanne e de Vicente Van Gogh. Paul Cézanne, ele tá ali mais voltado para as formas geométricas. Vocês vão perceber que quando a gente fala de vanguardas europeias, vem vários ismos existentes. Não pode, ele quer TT. Fala assim, eu sou muito grande, eu não tomo mais TT. Tá dodói o TT da mamãe. Lembra? Olha lá, que legal. E aí, gente, o que? As vanguardas europeias, elas existem a partir daí, justamente dessa identificação com os movimentos anteriores que existiam. Paul Cézanne, ele tinha algumas formas meio geométricas de fazer os seus desenhos. Isso impulsionou, por exemplo, o cubismo, e o cubismo está dentro das vanguardas europeias. A gente tem lá Vicente Van Gogh com seu impressionismo, né? Vicente Van Gogh, alguns dizem que ele era impressionista, outros dizem que ele era expressionista. De várias formas, a gente precisa entender que ele não está situado de uma maneira única, em uma única linha de pensamento, mas ele tinha essa volta assim, para o impressionismo também. Então, Vicente Van Gogh, ele fica sendo conhecido justamente por ele vir anteceder as vanguardas europeias. E ele dá um pontapé inicial para que elas aconteçam.
Vamos limpar aqui, tá sujo, mamãe. E aí, gente, olha só. Quando a gente fala de vanguardas europeias, automaticamente vocês precisam lembrar dos ismos, tá bom? Então, olha só. Com a invenção da fotografia, a função do artista modificou-se, sobretudo no ato de retratar a realidade por meio da pintura. A gente fala aí de uma pintura mais realista, ou seja, a fotografia passava a existir no momento do século XX, assim como algumas pessoas dizem que, porque a fotografia veio, então a pintura vai ser descartada. Não foi. Porque o cinema veio, então o teatro vai ser descartado. Também não foi. Cada um possui o seu lugar, cada um possui o seu espaço, né? São só formas distintas de linguagens artísticas, mas elas continuam existindo e sem que uma possa interferir na outra. Mas o que vocês precisam entender disso? Que com o passar do tempo, com a invenção da fotografia, eles precisavam estar cada vez mais ligados a esse realismo para poder fazer seus retratos, senão eles iriam perder espaço justamente para essas fotografias, tá bom? Assim, novas técnicas foram criadas pelos impressionistas como Monet e Renoir. E suas pinceladas rápidas mostravam comprometimento com o movimento. Depois, os pós-impressionistas, porque a gente tem essa denominação ainda, os impressionistas e os pós-impressionistas, tá? Que não eram um grupo, pois operavam em sentidos bastante individuais de criação, marcaram um período com igual importância e foram essenciais para o que viria no século XX. Então, antes disso, a gente ainda tem os impressionistas, os pós-impressionistas e esse movimento um tanto quanto realista das fotografias. Então, são esses aspectos aí, esse burburinho que está acontecendo, que vai influenciar para que essas vanguardas europeias aconteçam. Além de que a gente está falando na primeira metade do século XX, ou seja, que é um período muito intenso, onde ocorre 2 guerras mundiais, ocasiona grandes transformações, o crescimento da industrialização, gerando mudanças no mundo de trabalho e o surgimento de uma sociedade de consumo. A gente, quando fala sobre guerra, a gente também está falando de uma sociedade de consumo, tá bom, gente? Pop art está aí para poder vir falar um pouquinho sobre esse momento. Quem já conhece da pop art sabe do que eu estou falando, dessa maneira de fazer com que as pessoas pudessem identificar o consumismo na vida delas. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então, 2 deles, né, desses pós-impressionistas, desses impressionistas, porque existem tanto os impressionistas quanto o pós-impressionismo. O pós-impressionismo, ele já é um pouco... Ele foi assim denominado, né? Mas, de certa maneira, os pós-impressionistas, eles não formavam um grupo específico. Eles eram pessoas que vieram trazendo algumas ideias após o impressionismo. O que, filho? Agora é o momento que a gente faz uma breve pausa para o Bento começar a conversar comigo sobre alguma coisa muito interessante que estava passando pela cabeça dele e ele não estava conseguindo se expressar direito, então eu tive que parar para poder escutar o que ele estava querendo dizer. Os pós-impressionistas, gente, eles não faziam um grupo específico de pessoas, até porque eles não tinham os pensamentos iguais. Olha, quase que ele desliga o meu vídeo. Eles não tinham os pensamentos iguais, eles tinham pensamentos um tanto quanto divergentes, um tanto quanto diferenciados. Então, eles não formavam um grupo específico e seleto, um grupo fechado. Eles tinham pensamentos diversos, tá? E aí, Vicente Van Gogh e Paul Cézanne, eles entram justamente nesse momento aí. Anteriormente, a gente tem os impressionistas, puramente impressionistas, né? Como o Renoir e o Monet. Exatamente, esses 2 aí, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Foram esses movimentos artísticos que deram início para a vanguarda europeia. Então, vejam só. Gente, eu tô lendo aqui só para poder conseguir seguir essa linha de raciocínio do que eu já havia separado para vocês, tá bom? Mas é só uma forma de eu não me perder. Por favor, não me julguem por isso. Então, gente, ó. Vou falar mais especificamente do Van Gogh. Ele pintava o que via, mas não de forma realista. Ele criava sobre a perspectiva de sua realidade interior, o que foi muito criticado na época. Assim como qualquer algum outro tipo de arte que vier a aparecer depois de algum momento na história da arte, da vida, do ser humano, na história da humanidade, ele será criticado.
ele será criticado tanto positivamente quanto negativamente e geralmente muito criticado negativamente. Foi o que vocês viram aí com o modernismo no Brasil, com a Semana de Arte no Brasil. Ela não foi bem aceita, ela foi totalmente criticada. Então isso também aconteceu com os impressionistas, isso também aconteceu com os pós-impressionistas. Inclusive, os impressionistas receberam esse nome de impressionismo, né, de artistas... Olha, esses artistas receberam esse nome de impressionismo justamente porque a crítica dizia: olha, vocês estão completamente impressionados, vocês estão fazendo uma arte que é completamente impressionada, né? As pessoas estão fora do seu padrão, você está simplesmente sendo uma pessoa completamente impressionada. E aí é assim que se criou a denominação para esse movimento artístico, tá bom? E aí, gente, depois do impressionismo, depois do pós-impressionismo, desse entendimento aí de Vicente Van Gogh, e, enfim, Renoir, Monet e todas essas pessoas, a gente entra dentro das, finalmente, vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas são os tão conhecidos ismos de uma sociedade, então, da sociedade europeia nessa época, né? Então, quando a gente fala sobre vanguardas europeias, vocês precisam lembrar automaticamente do fauvismo, do cubismo, do expressionismo, que é diferente do impressionismo. Vocês precisam lembrar também do cubismo, eu falei, né? Do futurismo, dadaísmo e surrealismo. São esses 7 aí, né? São 7: surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo, expressionismo, estou esquecendo de alguém. Surrealismo e fauvismo. Pronto, são esses. Exatamente, todos esses aí. E foram essas linhas, né, dentro das vanguardas europeias, criadas para a gente poder compreender como se deu esse momento de renovação da arte. Aí hoje, com vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre fauvismo e um pouquinho mais sobre expressionismo, tá bom? Então, seguindo essa linha aí, gente, o fauvismo, ele só tem esse nome, adivinhem por qual motivo? Justamente por uma crítica que ele recebeu. Então, tendo como crítica dizendo que fauvismo, né, fauves, significa jaula de feras. Quando esses fauvistas estavam apresentando a sua obra em um museu, as pessoas que estavam assistindo disseram que eles eram as suas obras eram tão bobas, tão bestas, tão selvagens, tão fora do padrão, que eles pareciam que quando você entrava lá na sala onde essas obras estavam sendo expostas, parecia que você estava entrando dentro de uma jaula de feras. E em francês, se não me engano, jaula de feras tem mais ou menos esse nome de fauvistas, né? Fauves, algo assim. Je ne parle français, mas quem souber falar em francês vai saber exatamente o que eu tô falando. E aí, eles recebem esse nome de fauvismo justamente por essa crítica que eles estavam recebendo. Vocês vão perceber que o movimento fauvista, né, esse espaço fauvista aí, ele tem algumas especificações, eles têm algumas características. Então, as pinturas dos fauves eram diferentes e não tinham sombras, eram feitas com formas mais grosseiras e apresentavam uma perspectiva estranha, e suas cores eram completamente livres do compromisso com a realidade real, com a realidade visual. Eu vou deixar uma obra fauvista para que vocês possam entender exatamente sobre que tipo de pincelada é essa, que tipo de coloração, que tipo de tinta é essa que eles utilizavam, como era não se utilizar das sombras, enfim, desses aspectos que era bastante realista. Eles não eram realistas, né? Eles não estavam ali propondo uma pintura que se parecesse, por exemplo, com uma fotografia. Era muito ao contrário disso. As suas obras, elas iam para um outro caminho, iam para um outro tipo de especificação, tá bom? Então entendam isso, tá, gente? Quando a gente fala sobre esse movimento fauvista, a gente tá falando justamente sobre essa característica. E eles recebem esse nome pela crítica que eles receberam no momento de exposição das suas obras, tá bom? Gente, um dos representantes do fauvismo foi justamente Henri Matisse, no ano de 1869 a 1954, que foi um pintor francês conhecido como mestre da cor. E quando eu falo sobre mestre da cor, ao vocês terem observado agora, né, que eu provavelmente coloquei para vocês a foto, vocês vão perceber
como é essa utilização de cores, né? As cores escuras, as cores mais quentes, a não utilização de sombras, e enfim, todos esses aspectos aí que são importantes para que a gente entenda esse movimento fauvista, tá bom? É bem simples, não tem muita dificuldade de se entender, tá, gente? Agora sobre o expressionismo. Tá vendo que todos eles terminam com ismo, mas que você precisa prestar muita atenção para que você não se confunda com impressionismo e nem pós-impressionismo, porque eles foram movimentos que aconteceram antes. Eles deram um pontapé inicial para que as vanguardas europeias acontecessem. Ai, saúde! Eita! Beleza. Então, olha só, gente. O expressionismo, ele é diferente do impressionismo. Não pensem que é a mesma coisa. Ele é totalmente diferente. E o expressionismo, ele tem como seu principal representante justamente Edvard Munch. Então, o que o expressionismo está falando sobre? O expressionismo, ele está ligado justamente com a expressão. Então, vejam só, eu vou deixar a imagem aqui do expressionismo para que vocês possam acompanhar. Dizem que o expressionismo e o fauvismo, em sua versão alemã, é triste. O que o fauvismo é o expressionismo em sua versão francesa é alegre. Então, existem esses dois tipos de interpretação, tá bom? Apesar da afirmação fazer sentido, pois os dois movimentos apresentam essências bastante parecidas e surgiram na mesma época, cada um deles tem características que ultrapassam esse entendimento. Então, tanto o fauvismo quanto o expressionismo, eles têm momentos que se ligam, mas eles também têm momentos que estão desconectados, tá bom? Outra maneira de entender o expressionismo consiste em colocá-lo em contraposição ao impressionismo, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Diferente do impressionismo, esse busca exprimir o que o artista vê no mundo e sua volta, com suas cores e luzes. O expressionismo concentra-se no mundo interior do artista. Então, gente, olha só. Quando eu estou falando de impressionismo, eu estou falando da sua impressão com o mundo que você vê à sua volta, o mundo que eu estou enxergando. Este é o movimento, a principal base para o impressionismo. Agora, qual é a principal base do expressionismo? A principal base do expressionismo é o sentimento do artista, aquilo que ele tem por dentro, a sua expressão dos seus sentimentos. E Edvard Munch, ele tem aí a sua obra O Grito, que ele vem explicar exatamente isso. Oi, filho. Ele vem explicar exatamente isso e deixa, inclusive, quase que claro em suas obras, principalmente nessa obra O Grito, que ficou bastante conhecida por esse motivo. Não tem hora. Ele ficou bastante conhecido justamente por esse motivo. Deixa eu só virar aqui pra vocês, gente. Que enquanto eu tô fazendo o vídeo, eu tô colocando ele pra assistir um outro vídeo. E aí a gente vai seguindo assim. Olha lá o vrum vrum. Você não gosta do vrum vrum? Não tem TT. Não tem TT. Não tem TT. E aí, gente, olha só, o expressionismo, ele está ligado justamente com esse mundo interior que o artista vive, tá bom? Então, Edvard Munch, no momento em que ele estava representando lá essa obra O Grito, muitas pessoas perguntam, Edvard Munch, muitas pessoas perguntaram, né, porque ele já faleceu há muito tempo. Muitas pessoas perguntaram, Edvard, explica para as pessoas o que quer dizer, quem é essa pessoa que está gritando na sua obra? Quem é essa pessoa que, né, quem é essa imagem que você estava retratando? É um amigo seu? É algo que você estava imaginando? É você mesmo? É o seu espírito? Enfim, o que é isso daí? E o Edvard Munch, ele disse, não é ninguém. Quem grita não é a pessoa, e sim a natureza que está em volta. Edvard Munch estava passando por um momento muito difícil na vida dele, quando ele fez essa obra. Então percebam, a gente além de analisar a história, a gente precisa também entender o que o artista estava passando naquele momento para que a gente consiga compreender suas obras. Então, no momento que Edvard Munch fez essa obra do Grito pro expressionismo, ele estava colocando naquela obra muito do seu sentimento pessoal, daquilo que ele estava passando, e ele não estava definitivamente em um momento bom da sua vida. Fazendo isso, ele mostra para as pessoas que estão observando a sua obra que quem grita na realidade é toda a natureza em volta daquele ser
abstrato, enfim, daquela figura humana, meio não humana, porque ela não tem características, né? A gente percebe que é uma pessoa, mas ela não tá ali realista daquela maneira, né? Então, quem grita não é a pessoa, é justamente a natureza que está ao redor. Então, era um momento de depressão que ele estava passando realmente. Até acredito, né, pelo que eu já li, que ele estava tendo algum tipo de crise de ansiedade, uma crise de algum tipo de pânico, algo assim, porque os sentimentos que ele relata são bastante reais de pessoas que não estão em um momento ok da vida. E aí, fazendo esse tipo de retrato, né, ele disse que estava andando na rua nesse dia, e aí ele parou em determinado lugar de uma ponte e ficou observando a natureza ao redor. E ele se sentiu tão isolado, tão sozinho, tão triste, tão melancólico, que era como se a natureza estivesse gritando, como se a natureza estivesse pedindo socorro, ou talvez fosse ele mesmo que estivesse pedindo algum tipo de socorro, né, alguma coisa assim do tipo, interiormente falando. Então, o expressionismo, vejam só, ele tem todo esse conceito existente dentro do ser humano, dentro daquilo que o artista pensa, dentro daquilo que o artista vive, tá bom? Então, esses são os dois movimentos dentro do expressionismo alemão que eu queria falar com vocês hoje. É claro que a gente tem vários outros, vocês viram aí que são 7 ou são 6, algo assim. E aí, durante as aulas, a gente vai falando de 2 em 2 até que a gente consegue falar sobre todos eles, tá bom, gente? É mais para que vocês tenham um entendimento básico. Vocês vão perceber, principalmente, quando a gente chegar para falar sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso, ele tá ligado totalmente ao cubismo. Tenho certeza que vocês já devem ter visto, já devem conhecer Pablo Picasso. E ele foi muito presente nas obras da Semana de Arte Moderna de 22. Assim como o expressionismo também foi. O expressionismo, ele estava muito presente nas obras da Anita Malfatti, por exemplo. Quando ela estava fazendo... Vocês leram, né? Inclusive, a gente leu, tá no livro de vocês, sobre essas questões da Anita, que ela trazia tanto o expressionismo, quanto alguns elementos, inclusive, cubistas e fauvistas, enfim. Todas essas características estavam sendo, sim, utilizadas nas suas obras, tá bom, meninos? Olha só, fiz uma aula pra vocês hoje com o meu bebê, minha participação especial, agora ele tá aqui quebrando alguma coisa da minha casa, vou já olhar. E é isso, gente. Bom, fiquem com Deus. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, podem perguntar tanto aqui na nossa plataforma do Google Classroom, quanto por e-mail, enfim. Podem me enviar que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tô morrendo de saudade. Qualquer dúvida me enviem, meninos. Até mais.